dono de uma pequena ou média empresa, tem um negócio aí que fatura até uns 50, 100 milhões por ano, com certeza você já ouviu falar e deve estar preocupado com a reforma tributária, que já começa a valer no ano que vem. Neste vídeo eu vou te mostrar quais são as principais mudanças e principalmente como elas impactam no seu fluxo de caixa, na sua margem de lucro. Inclusive eu vou simular aqui uma situação real de uma empresa. Você é empresário, você não quer ficar sabendo de juridiquês, né? Você não quer saber do ponto de vista acadêmico o que isso vai mudar, o que isso implica, mas sim qual que é o impacto direto que isso pode gerar no seu negócio. O primeiro impacto realmente é a simplificação, porque a promessa com a reforma tributária é de que aquelas inúmeras horas que a sua contabilidade gasta com a parte fiscal deveria diminuir. Por quê? Nós teremos a extinção de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS, sendo substituídos por 2 tributos, o IBS e o ACBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços. A depender do tipo de produto que você venda, também haverá o IS, Imposto Seletivo, principalmente para bebidas alcoólicas, refrigerantes, perfumes, enfim. E quem que deve se preocupar inicialmente com a reforma tributária, no sentido de aumento da carga tributária? Principalmente aquelas empresas que estão no lucro presumido, sobretudo quem é prestador de serviço e tem uma margem de lucro maior. Por quê? Para esses segmentos, a carga tributária tende a aumentar cerca de até 3 vezes. Agora, se você é varejista, se você trabalha com margens menores, uma margem ali de 5, 10, 8, 12%, né? O varejo no Brasil, de forma geral, tem uma margem que varia de 5 a 8. Para essas empresas, desde que não estejam no Simples Nacional, a reforma tende a reduzir a carga tributária. Por quê? A não cumulatividade, ou seja, a tomada de créditos no imposto, no IBS e na CBS, ela vai ser muito mais ampla do que é hoje em dia. Então, para essas empresas que têm margens menores, é possível até haver uma redução da carga tributária. Aqui eu vou mostrar a simulação que nós temos, em que vocês verão como a carga tributária na maior parte do tempo reduz, mas com a concretização da reforma que vai acontecer em 2033, no final a carga tributária tende até a aumentar. Por que é muito importante que você já comece a preparar o seu negócio agora? Com previsibilidade. No ano de 2026 já começa a fase de transição para a nova sistemática. A ação da Valer mesmo, a partir de 2027, nós teremos um cronograma para a implementação disso. Não vai ser de forma imediata. Mas com essa previsibilidade, com alguns estudos e você se preparando para isso, você consegue evitar um prejuízo no seu negócio, ou seja, se a sua carga tributária for aumentar muito, você consegue ter previsibilidade para tentar reajustar isso no seu preço, evitando assim um prejuízo e às vezes até evitando que o seu negócio quebre. Da mesma forma, se de repente a sua margem pode aumentar com uma redução da carga tributária, você pode ou repassar isso no seu preço para ter mais competitividade em comparação com a concorrência, ou até mesmo você pode simplesmente aumentar os seus lucros. Mas no mercado competitivo, todo mundo vai acabar repassando isso no preço, seja para mais ou para menos. E aqui nós temos um cronograma sobre como vai funcionar a transição até a implementação efetiva da reforma tributária, que vai acontecer em 2033, como eu mencionei anteriormente. A regulamentação, se você se lembrar bem, começou ali em 2023 com a aprovação da lei da emenda constitucional e posteriormente neste ano de 2025 a lei complementar que regulamenta o IBS. No ano que vem já começa o período de teste da CBS com uma alíquota ali de 0,9%, bem como de teste do IBS com 0,1%. Aqui vocês vão ver que até 2033 os dois sistemas coexistirão. Então você vai gastar muito dinheiro com contabilidade. Mas vamos lá. Em 2027 acaba o PIS e a COFINS e mantém-se apenas a CBS. Já de 2028 a 2032, nós teremos uma redução progressiva do ICMS e do ISS e um aumento progressivo do IBS, até chegar em 2033, em que não haverá mais cobrança do ICMS e haverá cobrança apenas do IBS. Do ICMS se você vender mercadorias, né? Ou ISS
se você for prestador de serviço. Sendo certo que a carga tributária, prevista, a carga tributária de referência é de até 26,5%, o que, na maior parte dos casos, vai implicar no aumento considerável de carga tributária. Tudo bem que o IBS prevê mais tomada de créditos do que o ICMS prevê hoje em dia, mas ainda assim, vamos supor, se você é prestador de serviços, você tem um pouco custo e poucas despesas para realizar o seu negócio, tem uma margem maior. Então esse aumento da alíquota pode até triplicar a sua carga tributária. Por isso que é muito importante um planejamento estratégico nessa transição. É isso que vai ajudar o seu negócio a se preparar e ter previsibilidade do preço que vocês precisam praticar, evitando assim maiores prejuízos ao seu negócio. Aqui é uma simulação de um material que eu preparei para vocês, mostrar, por exemplo, como a reforma tributária vai afetar até 2033, uma simulação de uma empresa do setor de varejo. Essa empresa tem uma margem de lucro aí na casa de 8 a 10%. Atualmente ela está no lucro presumido. Como vocês podem ver, no ano de 2025, a carga tributária para um mês de referência dessa empresa foi aí na ordem de R$54 mil. No ano de 2026, isso tende a não mudar, Afinal de contas, é apenas o período de testes desta época, no ano de 2026. Já em 2027, se vocês lembrarem, acaba o PIS e a COFINS, entra a CBS, e a partir daí nós vamos começar a implementar o IBS também. Neste caso, vocês podem ver que em 2027, aqui onde eu estou marcando, há uma redução significativa da carga tributária, porque nós saímos de 54 para praticamente R$31,6 mil de carga tributária. Isso se deve ao quê? Ao fim do PIS e da COFINS, como nós podemos ver nesta simulação. E o valor que entra de CBS para este cliente específico ele é consideravelmente inferior ao que era pago de PIS e COFINS. Se você somar aqui PIS e COFINS, dá praticamente R$29 mil. Então há uma redução por mês de R$10 mil de imposto, de tributo, melhor dizendo, apenas com essa mudança. Isso porque esse cliente tem uma margem menor e Isto porque essa empresa tem uma margem que não é tão alta e provavelmente o lucro real seria mais interessante para ela. E aí, onde que você, empresário, precisa prestar atenção? Ainda que a sua carga tributária seja reduzida no começo, é preciso segurar a emoção, desculpe o termo. Por quê? A mudança é progressiva. Pode ser que no final da implementação da reforma tributária, a sua carga tributária efetiva tenha ficado até maior do que era no começo, que é justamente o que acontece nessa simulação que nós fizemos. Vejam, em 2027 até mesmo em 2028, há uma substancial redução da carga tributária se comparada com 2025. Mas há um aumento progressivo dessa carga tributária ao longo dos anos, ao ponto que chegando lá em 2033, se não fizermos nenhum ajuste, ela pode ficar até maior do que era a carga tributária efetiva no ano de 2025. Lembrando que essa carga tributária ela não olha para imposto de renda de CSL, porque a reforma tributária é só sobre o consumo. Por que isso acaba sendo importante para o seu negócio? É justamente essa previsibilidade que é essencial na hora de você fazer o markup, ou seja, na hora de você precificar o seu produto, na hora de você precificar o seu serviço, para que você nem opere no negativo ou com uma margem muito mais estreita do que deveria, mas também, caso a sua carga tributária seja reduzida nos primeiros períodos da reforma tributária, você tem a previsibilidade de como isso vai acontecer ao longo dos anos e vai repassando no seu preço. Ou como um diferencial competitivo, sacrificando um pouco dessa margem que você ganhou para conquistar mercado, ou se a sua carga tributária for aumentar, para você já precificar o seu serviço, o seu produto, para acompanhar esse aumento. Porque senão pode acontecer, e é aí que eu acho que muita empresa vai quebrar, de você precificar errado e acabar operando no prejuízo. E para varejista isso é fatal rapidinho, porque o fluxo de caixa acontece muito rápido.
diferente de prestador de serviço que às vezes tem um pouco mais de margem de tempo para conseguir fazer um ajuste ou outro. Por isso que esse é um tipo de pesquisa, um tipo de trabalho que, se você tem um negócio, principalmente se não estiver mais no Simples Nacional, você precisa fazer para ontem. Você já precisava, na verdade, iniciar o ano de 2026 com seu negócio minimamente preparado para essas mudanças, com dados minimamente suficientes para entender se a sua precificação atual está adequada ou não. Você vai precisar fazer algum tipo de ajuste, ou enfim. Aqui no escritório nós somos uma assessoria jurídica, né, e de negócios, focado apenas em empresas e em donos de empresas. Nós já estamos ajudando várias pessoas, vários negócios a entenderem as mudanças que a reforma tributária pode acarretar no seu negócio, na sua precificação, no seu fluxo de caixa, na margem de lucro, principalmente na sua DRE, ajudando a fazer estes ajustes. Mais uma vez, nos próximos meses, o empresário que se preparar, ele vai conseguir dominar o jogo. Eu tenho para mim que os próximos 2 anos, né, o ano de 2026 e 2027, podem ser decisivos neste cenário. Seja de quem vai quebrar, porque se precificou errado e vai ter uma autuação, enfim, vai ter um passivo tributário considerável. Quem vai largar na frente e depois vai ser muito difícil de conseguir acompanhar essa diferença. Então, principalmente se você tem um negócio que já não está no Simples Nacional, então você tem um negócio que está no lucro presumido ou no lucro real e quer entender um pouco melhor, se você quiser receber este material, essa apresentação que nós fizemos aqui, você pode ler esse QR Code, entrar em contato comigo pelo Instagram ou no e-mail que estará ali nos comentários do YouTube. Nós enviamos esse material sem custo, vai ajudar no seu negócio para entender as mudanças e também nós ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 3, 2, 1. Também nós ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso você queira entender um pouco mais sobre a reforma tributária ou sobre outros assuntos jurídicos relacionados aos negócios.